Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre resumo. Objetivos: compreender o que é um resumo, reconhecer estratégias de síntese para fazer o resumo e produzir o resumo de um texto argumentativo. O que é um resumo? Você certamente já deve ter visto, já deve ter lido um resumo, já deve ter feito alguns resumos. Será que para resumir um texto eu posso simplesmente copiar as partes dele? O que você acha? Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Eu te convido então a assistir, a ver, a participar desta aula sobre resumo. Itinerário. Itinerário, como o próprio nome diz, é o quê? Um caminho. E nesse caminho eu vou te apontar os pontos, né, as flechas ou as paradas. Olha a nossa iconografia aqui como te ajuda. De 1 a 4. Então, vamos ao caminho 1. Leia e releia o texto. Professora, por que eu tenho que ler e reler o texto? Primeira leitura é para você entender o assunto do texto. Segunda leitura é para você decodificar bem as palavras e entender o quê? O significado das palavras. Daí você vai vendo se você tem alguma que você precisa consultar o dicionário, coisas assim. Na segunda parada do nosso itinerário de resumo, você vai buscar os conceitos mais importantes e os o quê? Pontos fundamentais do texto. Se eu tenho o carro amarelo chegou na esquina. Sintetizando, carro, esquina. Ah, você vai dizer fácil, você é professora? Não, eu tenho que sintetizar e ver o quê? Quais são os pontos fundamentais. Uma linda moça morena estava fazendo a aula comigo. Moça, minha intérprete Vivi, aula. Tá vendo? Então eu resumi. Dessa maneira, com as minhas próprias palavras. Então eu acho que os conceitos e os pontos fundamentais do texto. Organizo as ideias principais em tópicos. Eu posso fazer tópicos como aqui, ó, numerando. Posso fazer tópico colocando flechinha, bolinha, o que eu quiser. Mas o importante é que em cada linha do caderno, da tua folha, você coloque um tópico. E vá fazendo isso parágrafo a parágrafo. Organize as ideias principais em tópicos e a seguir faça o quê? Escreva o texto com suas próprias palavras. Então você relê os tópicos e faz o texto. Resumir, o que significa então? Vamos ver aqui um apanhado geral? Resumir um texto significa apontar as ideias principais. Acertou você que respondeu isso. E principalmente fazendo o quê? Usando outras palavras. Então, essas outras palavras, elas têm o mesmo sentido, tornando o texto mais reduzido. Estarei esta semana chegando mais tarde. Esta semana eu vou atrasar. Viu? É fácil. Então, eu coloco outras palavras, eu uso as minhas próprias palavras. Eu sou o autor. Isso tem um nome em língua portuguesa, chama-se paráfrase, que é explicar com as tuas próprias palavras. Não esquecendo o quê? Olha para mim aqui. Claro, não esquecendo o principal, a norma culta e a linguagem de que tipo? Formal, a norma padrão. Então, além de ler e reler, né? Destacar os pontos fundamentais, as palavras-chave, eu faço o quê? Eu reescrevo com as minhas próprias palavras e dessa maneira eu coloco na norma padrão. Eu não vou dizer, me disse isso, disse-me isso. Então, quando eu falo de colocar na norma padrão, é tomar cuidado com o quê? Com as colocações pronominais, com as concordâncias, com as regências. Esse roteiro foi preparado exclusivamente para você. Olha que bacana. Então, eu coloquei em tópicos, já para fazer uma brincadeira contigo, para você observar como se faz em tópicos, e coloquei um passo a passo. Como fazer? Faça a primeira leitura atenciosa do texto a fim de saber o assunto geral dele. Beleza? Depois, leia o texto por parágrafos, sublinhando as palavras-chave para serem a base do resumo.
Uma dica é você sublinhar a lápis, porque se você destacou por engano uma palavra que não seja a principal palavra-chave, você pode apagar. Se você faz direto, às vezes, com caneta ou outros recursos, o que acontece? Você depois não tem como corrigir isso, fica mais difícil. E aí, você vai, logo após, fazer um resumo dos parágrafos. Então, parágrafo a parágrafo, depois o total dos parágrafos, ó, parágrafo a parágrafo. Depois, todos os parágrafos, de modo que eu tenho um resuminho. E aí, quando eu for fechar o resuminho, o que eu vou ter? Eu vou ter que reler o texto. E à medida que eu for escrevendo, eu vou verificar se as ideias estão aqui, claras, sequenciais e coerentes, como os dedos na palma da mão. Um resumo, ó, ele tem que ser claro, pequeno. Então, eu tinha um texto, parágrafos, fiz parágrafo a parágrafo e agora eu tenho, ó, um resumo. Percebeu a minha analogia? Então, nessa analogia do como fazer o resumo, é legal porque você usa muito o resumo. E eu te convido a resumir um texto. Que tipo de texto? Um texto argumentativo. Texto argumentativo você já sabe. Tem o quê? Argumentos, né? Então, vamos observar aqui. Faça uma primeira leitura atenciosa do texto, a fim de saber o assunto geral dele. Então, nosso objetivo é ler aqui atentamente. Vamos lá? Os relatórios das Organizações das Nações Unidas, ONU, sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial de falta d'água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas e que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Agora vou ler o outro parágrafo. Um dos maiores problemas apresentados pela ONU é a escassez de água, que já atinge cerca de 20 países no mundo, ou seja, 40% da população do planeta. Os estudos completam que a água doce do planeta está em risco, visto as mudanças climáticas registradas nas últimas décadas. A atividade 1 é exatamente sobre isso, então eu quero que você leia o texto como parágrafo a parágrafo. Você viu que o texto, ó, começa aqui, primeiro parágrafo, segundo e terceiro. E aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou ler parágrafo a parágrafo. Com isso, olha só como eu vou achar as palavras-chave do primeiro parágrafo. Está aqui o primeiro parágrafo reescrito, né? E você vai agora, ó, sublinhando, achar as palavras-chave. Combinado? Faz aí, que eu te aguardo daqui.
Voltei! Claro que você já fez aí e eu te aguardava aqui, não é mesmo? Olha só, na atividade 1 eu propus que você fizesse o quê? Sublinhasse, né, destacasse as palavras-chave para serem a base do resumo de quem? Do parágrafo, do primeiro parágrafo. Então olha como ficou. Eu pus em vermelho, né, e você poderia destacar então. Relatórios ONU, recursos hídricos alertam preservação, recursos naturais. Só lendo aqui as palavras eu já tenho uma ideia o quê? Do resuminho desse parágrafo, fica fácil. Na atividade 2, o que vamos fazer? Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial de falta de água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas e que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Então, nessa atividade aqui, ó, na 2, você vai destacar as palavras-chave. Em todos os parágrafos que analisaremos a seguir nos exercícios, nós vamos fazer sempre o quê? Essa tarefa de sublinhar, destacar as palavras-chave. Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, claro que voltei, exatamente para conferir contigo. Nós estamos fazendo o quê? Vamos fazer o resumo e para isso estamos destacando as palavras-chave de cada parágrafo. Eu dividi em atividades para você poder acompanhar o texto em tempo real. Então eu coloco o trecho do texto aqui, por exemplo, aqui temos o segundo parágrafo e pedi para você fazer agora do segundo parágrafo. Olha como fica. Estatísticas, crise mundial, falta d'água, 2025, 3 bilhões de pessoas, provocar e problemas. Então, destacado isso, você já tem agora aqui, ó, palavras-chave do segundo parágrafo e do exercício 1, nós fizemos o quê? Palavras-chave do primeiro parágrafo. Percebe como fica bacana? Então, ó, chegamos à atividade 3, que na verdade é continuar o que já estamos fazendo. Nós estamos destacando as palavras-chave agora do terceiro parágrafo. Releia comigo o parágrafo para ver se você descobre as palavras-chave. Um dos maiores problemas apresentados pela ONU, o que é a ONU?
Organização das Nações Unidas. Eu posso usar a sigla? Posso. É a escassez de água. Talvez alguém não entenda o que é escassez. O que é escassez? Vai faltar água, a água está ficando rara. O que está acontecendo? Então, uma palavra interessante para você pesquisar no dicionário, se você quiser trocá-la. Já atinge cerca de 20 países no mundo, ou seja, 40% da população do planeta. Os estudos completam que a água doce, ó, dado importante, água doce. Por quê, professora? Porque alguém pode interpretar que eu estou falando da água como um todo. Eu tenho a água do mar, né, a água salgada, e que não é a água que a gente usa para consumo. Então, ó, é importante salientar que a água doce está em risco visto as mudanças climáticas registradas. Perceba que a palavra mudanças aqui está com letra maiúscula para quê? Para dar o destaque, a importância disso. Faz ali, que eu já volto conferir contigo. Voltei! Claro que voltei. Fez aí? Eu estava te aguardando aqui. Estamos trabalhando, então, o resumo de um texto, parágrafo a parágrafo. Nesta parte aqui, estamos na atividade 3, no terceiro parágrafo. Olha como ficou. Conforme eu te disse, ó, problemas, escassez de água, 20 países, 40% da população, água doce, que eu frisei bem para você que era importante, tá? Risco, mudanças climáticas e quando? Últimas décadas. Talvez alguém não entenda últimas décadas, né? Décadas são 10 anos. Então, algumas palavrinhas que poderiam ter dificuldade para alguns, você pode substituir, não tem problema. A atividade 4 agora, qual vai ser? Claro, nós vamos fazer o quê? Pegar todas as palavras-chave destacadas, tudo que a gente fez parágrafo a parágrafo e unir. Então, você vai fazer o resumo dos parágrafos baseando-se nas palavras-chave. Vai pegar estas palavras aqui e com as tuas próprias palavras, redigir o quê? Uma ou duas linhas para dar certo o teu resumo parágrafo a parágrafo. Faz aí, que eu, claro, estou te aguardando aqui.
Voltei, tenho certeza que você já fez, não é mesmo? Olha como fica. Relatório da ONU sobre recursos hídricos alerta para sua preservação. As estatísticas apontam para a crise mundial que atingirá 3 bilhões de pessoas, provocando problemas sociais e saúde. O maior problema é a escassez de água, que atinge 20 países, 40% da população. O estudo completa afirmando que a água doce está em risco por problemas climáticos. Como fica o resumo como um todo? Relatório da ONU sobre recursos hídricos alerta para sua preservação. As estatísticas apontam para a crise mundial que atingirá 3 bilhões de pessoas, provocando problemas sociais e saúde. O maior problema é a escassez de água que atinge 20 países, 40% da população. O estudo completa afirmando que a água doce está em risco por problemas climáticos. Faça o resumo com as suas próprias palavras. Não adianta só você copiar trechos do livro. Quando você mesmo escreve, ou você faz a paráfrase, você está se forçando a explicar a matéria. Então, isso ajuda para você a fixar o conteúdo. Às vezes tem um texto lá de outra disciplina que você quer fixar bem, usa a técnica do resumo. Outra dica é você preparar um questionário básico sobre o assunto e com as perguntas que explicam os porquês de um fato. Você pode fazer isso também. Sugestão de atividade. Que tal escrever um resumo? Vamos lá no nosso Redação Paraná, está aqui o endereço, redação.pr.gov.br, você já conhece. E o que você vai fazer? Você vai direto na opção vestibular. Resumo. Tema. Você escolhe o tema que mais gostar. E aí você pode compartilhar com o seu professor e treinar o resumo. O resumo é bastante cobrado no vestibular. Neste vídeo, falamos sobre resumo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.